Aplicação de derivadas em administração e contabilidade. Primeira derivada, problema de otimização. Nós vamos discutir nesse vídeo os problemas de otimização e vamos tratar de um exemplo nessa área aí, administração e contabilidade. Primeiro, o teste da primeira derivada, baseado nesse teorema. Suponhamos que a função em x existe para todos os valores de x pertencentes ao intervalo de a a b. E que a função tem um extremo relativo. Já vou comentar sobre isso. Em C, onde A é menor que C e C é menor que B, ou que C é maior que A e C é menor que B. Baseado nisso, C é um extremo relativo. Se existe a derivada em C da função, então a derivada será nula. Vamos entender alguns conceitos aqui. Primeiro, extremo relativo. Nós temos aqui nessa função y igual a x ao cubo mais 12x ao quadrado mais 60x. Nós temos um extremo relativo aqui, que é um valor máximo, aqui próximo do menos 8, e um extremo relativo mínimo, aqui próximo do zero. Então, aqui nós temos máximo relativo, mínimo relativo. Daí a ideia de otimização. Ponto ótimo. Encontrar um valor máximo ou um valor mínimo. Máximo geral para funções de lucro, mínimo geral para funções de custo. Vamos pensar assim. Mas observe, a função segue para o infinito, para valores maiores que x aqui, maiores que 5. Já começa a seguir o infinito. Então, existe um máximo absoluto e existe aqui um mínimo absoluto. O que nós estamos discutindo é a questão dos máximo relativo e mínimo relativo, ou aqui chamado de extremo relativo. Então, a ideia é que nesses valores aqui, a abscissa de menos 8, aqui você tem uma ordenada em torno de 300 a 400, e aqui próximo a 0 ou próximo a 1, você tem um ponto mínimo, a abscissa do ponto mínimo, que dá aqui uma ordenada aqui em torno de 50, você vai ter um valor mínimo, é um extremo. Nesses dois pontos, a derivada é nula. Aqui novamente, nós trazemos aqui duas parábolas, a primeira aqui, menos 3 é a abscissa do ponto mínimo, cujo valor do ponto mínimo é menos 12, o valor da função no ponto mínimo. Então, seria o ponto menos 13 menos 12. Aqui, a abscissa do ponto máximo, x igual a 3, cuja ordenada é 6. Então, o valor máximo da função é 6. Valor máximo, nesse caso aqui, nós estamos falando, inclusive, de valores absolutos, não só relativos. Aqui temos um exemplo, com as setinhas representando as derivadas. No caso aqui, a derivada da função é positiva, a função é crescente, já aqui a função é decrescente, a derivada é negativa. Para mudar esse sinal de derivada positiva, a gente vai chegar na derivada nula, que é exatamente no ponto máximo. No ponto máximo, a ideia da derivada é coeficiente angular. Aqui o ângulo é zero. Você tem o ponto máximo, o ângulo é zero. Se a gente for pensar em variação, taxa de variação, que é outra ideia da derivada, a variação aqui é zero. Então, a zero é nula, e aí o sinal da derivada que era positivo passa a ser negativo. Há uma mudança. Uma das ferramentas de análise também é o seguinte: se você vem da derivada positiva para a derivada negativa, esse ponto aqui é de máximo. Em outro caso, seria da derivada negativa para a derivada positiva, esse ponto seria mínimo. Essa figura, nós temos um modelo, uma função, que em 10 aqui, nós estamos atingindo na abscissa de x igual a 10, nós temos um ponto máximo. Vamos ao problema. A companhia NStra LEDA traduz um determinado produto, produz e vende-o com o lucro total dado por esse modelo. É um modelo polinomial de ordem 3.
onde Q representa a quantidade produzida. Vamos determinar o lucro máximo, a produção que maximiza o lucro. Determinar o lucro máximo, lembrando que esse modelo é de lucro, quer dizer que eu vou achar o L. E a produção que maximiza o lucro, eu estou achando o Q. Então a resolução, baseado no teste da primeira derivada, é fazer o seguinte: eu quero achar o máximo, vamos derivar e encontrar o máximo igualando a zero. Então é isso que a gente faz, que é o teste da primeira derivada. Igualamos a zero, então a nossa função aqui a gente vai poder achar exatamente a produção máxima, já que Q representa a quantidade. Vamos simplificar por 3. Então nós temos essa equação do segundo grau que vai nos dar a produção máxima. Vamos achar que a abscissa do nosso modelo que nos dá o ponto máximo. Lembrando que é a quantidade. Vamos usar Bhaskara, já que é uma função do segundo grau. Temos que A é menos 1, B é 8, C é 20. Vamos achar aqui o delta, que no caso foi 144. E também vamos achar os valores. Eu coloquei X aqui, é a notação mais comum, mas aqui a gente estaria com a letra Q, já que a variável aqui não é X, é Q, a quantidade. Então aqui eu já corrijo isso, boto Q, vocês usando aqui, deu um valor de menos 2 para a quantidade, não é válido, né? Não existe uma quantidade negativa. Então a segunda raiz dessa equação deu 10. Então em 10 você tem o lucro máximo. Se eu produzir 10 unidades, eu vou obter o lucro máximo. A gente já vai ver isso no gráfico. Então a produção que me dá o lucro máximo é 10. Mas qual é esse lucro máximo? Basta substituir esse valor no nosso modelo. No caso, nosso modelo de lucro foi essa função que está aqui representada. Substituindo no ponto da abscissa x igual a 10, nós vamos encontrar um valor de 796. Então o lucro máximo será obtido quando o x for 10. E aqui a gente traz o gráfico, exatamente aquele gráfico que a gente analisou. Então em 10 nós atingimos um lucro máximo aqui quase 800 de unidades monetárias. É isso, pessoal.